penúltimo capítulo, e nós iremos também, como eu falei, alcançar o capítulo 31. E vou aqui, nessa sequência do livro de Provérbios, nessa edição, a penúltima edição e a última, vou trazer junta, como eu falei, foram escritas por Agur, que era um contribuinte árabe, e pelo rei Lemuel. Apesar de que alguns historiadores trazer essas escritas devido às riquezas das pronúncias ou das escritas, trazer para Salomão, mas na realidade Salomão só escreveu até o capítulo 29. Salomão escreveu o Provérbios da sabedoria do capítulo 1 ao capítulo 9, do capítulo 10 ao capítulo 24, ele tratou de assuntos diversos. Capítulo 25 ao capítulo 29 veio falar no reinado do rei Ezequias, coligido ali no rei Ezequias. E o capítulo 30 foi escrito por Agur, filho de Jaco. E o capítulo 31, nós vamos ver Lemuel recebendo conselhos de sua mãe. Alguns dizem que a mãe dele era uma profetisa, e ela profetiza na vida do seu filho, até o versículo 9. E o versículo 10, até os finais, 30º versículo, se não me falha a memória, ele lança algumas poesias. Como eu falei, não vou dar muita ênfase a essas poesias, vou tratar só de algumas devido ao tempo. Mas nós já vamos começar trazendo aqui, em nome de Jesus, em pauta todos os versículos, para que nós venhamos trabalhar cada um deles. Amém, igreja? Quem eram Agur e quem era o rei Lemuel? Eram homens da cidade de Marsá, chamado de Massarita. Eles não eram hebreus, apesar de eles falarem aqui com grandes riquezas acerca de obediências, de vida com Deus em algumas situações que eles colocou ou que eles colocaram nas suas escritas, mas eles não eram hebreus, não eram homens judaicos, não eram israelitas, eram homens da cidade de Marsá, como eu falei. E ali, mesmo assim, eles tinham essa responsabilidade com as coisas. Um bom rei foi Lemuel, segundo os historiadores, foi um grande rei na sua terra, e também um poeta, um sábio na palavra de Deus. Capítulo de número 30, versículo 1 ao versículo 6, ele vem se apresentar, Agur vem se apresentar e vem trazendo para cada um de nós, em relação à sabedoria, ao cotidiano, ele fala da glória de Deus. Se nós entendermos, como eu falei, apesar de não ser hebreus, eles temiam muito a Deus. Olha o que ele fala do capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 6, para a glória de Deus. Amém? Diz assim: palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo disse este varão a Etiel e a Ucal: na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém, não tenho o entendimento do homem, e nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Ou seja, a ele já se põe como servo, como mínimo na presença de Deus. Ele já se compara com alguns hebreus que talvez ele tenha lido as histórias dos profetas, e ele já se coloca nessa posição de completamente menor dentro da casa de Deus, assim como Davi. Quem sabe ali ele não estava trazendo para ele os olhos de Deus, como Deus olhou para Davi e também olhasse para ele, devido à humildade das palavras que ele carrega aqui no capítulo de número 30, versículo 2 até o versículo 6. E eu vou ler de novo e vou já concluir no versículo 6, com o versículo 6, em nome de Jesus. Na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém, não tenho o entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos céus, nos seus punhos, Quem amarrou as águas nas suas roupas? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que o sabe? Olha a humildade e como ele fala de uma grandeza tão grande, parece até um livro messiânico.
assim como Isaías no capítulo 53, traz em evidência a vinda de Cristo com a sua ressurreição após a morte na cruz do Calvário. Ele fala de uma grandeza tão aprimorada, faz perguntas retóricas, porque ele fala de um Deus como se ele conhecesse há muito tempo, que tivesse verdadeiramente intimidade com ele. Ele dá a característica de um Deus que faz aquilo que nenhum homem pode fazer. Uma delas é: quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra, a não ser o Deus Todo-Poderoso? E qual o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que o sabe? Ou seja, aqui no final, ele já vai dar indícios de que ele está falando do Filho de Deus, né? Trazido assim no Novo Testamento, como ele veio, viveu, ganhou muitas almas, salvou muitas vidas, fez muitos milagres, muitos prodígios, e depois morreu no Calvário e ressuscitou ao terceiro dia para que nós tivéssemos salvação. No versículo 5 ele diz assim, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Ele já cita aí alguns momentos do capítulo 91 de Salmos, e no versículo 6 ele finaliza assim: nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado como mentiroso. Aquelas pessoas que ficam inventando palavras que não existem na Bíblia, e de repente acham uma pessoa que conhece, vai ter tido como mentiroso. Ele não acrescente nada, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele, nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado como mentiroso. No versículo 7 a 9, ele vem falar do seu pedido. Olha o pedido que ele faz a Deus nos seus dias na terra, na sua existência na terra. Duas coisas te pedi: não mais se negues antes que morra, afasta de mim, a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza e nem a riqueza, mantenha-me do pão da minha porção acostumada. Ou seja, ele não pede para que seja rico, também ele pede a Deus para que ele não seja pobre, para que ele não desfaleça a sua gratidão a Deus pelas coisas que Deus te dá. E também ele fala: não quero ser rico, para que eu não me soberbeça, para que o diabo não entre em minha mente. Aí no versículo 9 ele fala assim, para que porventura de farto te não negue e diga: quem é o Senhor? Ou quem, empobrecendo, venha a furtar e lançar a mão do nome de Deus. Ou seja, nem enriquecer para não se esquecer de Deus e dizer quem é o Senhor, e nem empobrecer para não lançar a mão das coisas que não lhe é lícito e perder a sua aliança com Deus. Justiça diante do rei. Aí ele já vem falar agora de coisas terrenas, né, falando sobre o rei da casa, né, não fala do rei da glória, que quando cita a Bíblia um senhor com S minúsculo, nós sabemos que é um senhor terreno. Então ele diz assim no versículo de número 10: não calunies o servo diante do seu senhor, para que te não amaldiçoe e fiques culpado. São as primeiras escritas, as primeiras palavras do rei aqui, e daqui a pouco nós vamos ver nos outros versículos as comparações que ele faz de coisa em coisas, que são coisas que acontecem em nossas vidas, e nós temos que saber separar da nossa vida o joio do trigo, o mal do bem. Temos que separar aquilo que é de Deus, aquilo que é do mundo, para que nós não venhamos cair nas terríveis garras do incrível Satanás. Versículo de número 11 a 14, ele fala sobre ele começa a falar sobre as gerações. No 10º, ele fala: louvado seja Deus, não calunie o servo diante do teu Senhor, para que não te amaldiçoe e fiques culpado daquilo que você porventura cometeu. No capítulo versículo 11 a 14, ele fala sobre as gerações. Ele diz assim, há uma geração que amaldiçoa a seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Ou seja, pessoas que se acham que estão fazendo certo, ou que se acham que estão bem diante do Senhor,
mas na realidade estão com as roupas impuras. E eles há uma outra geração também, essa que nós estamos vivendo, que os filhos estão amaldiçoando os seus pais. No versículo 13 diz assim, ó, há uma geração cujos olhos são altivos e cujas as pálpebras são levantadas para cima, ou seja, ó, sempre com olhar, sempre com foco, sem perder a visão. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens, os gananciadores, os que tentam usurpar aquilo que não lhe pertence, homens maldosos, maliciosos, sempre com pensamentos em granjear frutos para si mesmo, esquecendo do próximo. Quando alguém, porventura, chegue diante dessa geração ou dessas pessoas, ele não vai te ajudar, porque ele já tem a cerviz dura. Ele não quer que você cresça, ele não quer que você saia da vida miserável, entre aspas, que você está vivendo, para que venha gozar, até escarnecer do Deus que você serve, se você for um evangélico. Quantas pessoas já chegou para você, você não é crente, por que está passando por essa luta? Porque Deus põe um deserto na vida do homem, para que o homem reconheça que Ele é Deus, no momento da sua aflição, e que Deus pode virar aquela situação, se verdadeiramente aquele homem se voltar para Deus. Então nós temos que entender isso que Deus quer com nossa vida, e nós temos que, com as nossas vidas, perdão, e nós temos que colocar isso sempre diante dos nossos olhos, para que não venhamos pecar contra Deus. Aí ele fala no versículo 14, dessa geração, cujos dentes são espada e cujas as queixais são facas para consumirem na terra, os aflitos e os necessitados entre os homens. No versículo 15 e versículo 16, aí ele conclui esse versículo de número 14, que ele fala assim, ó, a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dá. Estas 3 coisas nunca se fartam, e louvado seja Deus, e 4 nunca dizem basta. Aí ele diz no versículo 16, sepultura a madre estéril, a terra que se não farta de água, e o fogo que nunca diz basta. Ou seja, a essas 4 coisas ele diz que nunca basta, ou seja, sempre que está acrescentando mais. Ele diz 4 coisas que nunca basta. A primeira delas é a sepultura, a segunda a madre estéril, a terceira são, louvado seja Deus, a água, a terra que nunca se farta, a terra que nunca se farta da água, e a quarta é o fogo que nunca diz basta, sempre está se propagando. Ele fala isso aqui, claro que ele faz analogia, talvez a maldade, talvez o expressar da fala do homem, trazendo fogo, com a língua de fogo, trazendo maldade sempre na vida das pessoas, e não prevendo na sua vida o mal que Deus pode descer por causa da sua vida promíscua. O capítulo de número 30 e o versículo de número 17, ele vem falar da desobediência dos filhos. Mais uma vez ele fala do filho desobediente. Os filhos que zombam do pai, ou desprezam a sabedoria, ou a obediência, da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pitãos da águia os comerão. Ou seja, serão destruídos e serão comidos por águias, ou então corvo córax, que é conhecido aqui no Brasil como urubu, aqueles que comem carniça. Filho que não obedece a pai e mãe, diminui os dias de vida na terra. Filho que não obedece a pai e mãe, Deus castiga. O filho que não obedece a pai e mãe, nós vimos as trajetórias da vida dessas pessoas, desses filhos desobedientes, e Deus vem advertindo desde o Antigo Testamento, não é do Novo Testamento em diante. Desde o Antigo Testamento, Deus vem falando da desobediência dos filhos e o que eles acarretarão para a vida deles. E nós vimos em muitas famílias esse desastre físico que nós estamos vendo aí, e mundano, que as pessoas vivem conforme a sua vontade e desrespeitam, desobedecem aos pais e às mães, e não levam em consideração o que Deus pode fazer por causa dessa desobediência. Aí do versículo número 18 a 20 e os versículos posteriores, ele começa a fazer comparações de coisas com coisas. Então comece a analisar, igreja,
a sua vida como marido, a sua vida como pai, a sua vida como esposa, como mãe, a sua vida como servo de Deus. Em que local você está na igreja? Qual a sua posição dentro da igreja? Qual é a sua posição no seu bairro? Qual é a sua posição na sua família, na sociedade em que você vive? Como eu estava dizendo, um jovem disse: rapaz, você não veio no mundo por motivo banal, você não veio para ser mais um no meio da multidão, você veio para ser a diferença. Então chame isso para você. Eu quero ser a diferença em minha casa, eu quero ser a diferença em meu trabalho, eu quero ser a diferença aonde eu moro, eu quero ser a diferença na igreja, eu quero ser a diferença para agradar a Deus. E isso começa dentro de casa, respeitando o pai, respeitando a mãe, vivendo conforme essas necessidades que nós temos. Amados, nós somos vasos de ouro e nós não percebemos isso. Deus tem um carinho tão grande por nós, Deus tem um apreço tão grande pelas nossas vidas, que Ele deu o Filho dele por nós, e nós muitas vezes não valorizamos isso. Dentro da nossa casa escarnecemos Deus e não percebemos. Quando nós nos levantamos contra qualquer um de dentro de nossa casa, se for servo de Deus, pior ainda, porque Ele fala: ai daquele que se levanta contra um dos meus ungidos, os que são ungidos, ou então ai daquele que mexe com a menina dos meus olhos. Então, quando você se levanta contra a sua esposa, quando você se levanta contra o seu marido, quando você se levanta contra os seus pais, sendo servos de Deus, você está se levantando contra o próprio Deus, porque Ele diz que nós estamos debaixo da sua cobertura, e Ele não gosta que ninguém se levante. Qual o pai que gosta de ver o filho ser maltratado? Imagina seu pai, eu como pai, e os outros pais que não têm poder nenhum. Quando alguém se levanta contra os nossos filhos, nós ficamos furiosos, pai e mãe. Imagina Deus, e nós não temos poder nenhum, e dizemos que vamos fazer, vai acontecer, mas na realidade, todo o poder é dele, toda a honra é dele, toda a glória é dele, tudo é dele, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Nossos filhos, se tem proteção de cada um de nós, imagina o Deus Todo-Poderoso, o que Ele pensa de você. O que é que Deus pensa de você? O que é que Deus pensa de mim? O que é que Deus pensa de nós? Quais os motivos de felicidade nós estamos fazendo para que Deus se alegre conosco? Ou estamos sendo mais um no meio da multidão? Estamos na igreja como um joio e não percebemos isso, porque nós não aprendemos a lição de casa, o beabá de Deus, que é adorar a Deus sobre todas as coisas e confiar na sua palavra e viver por ela, para que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Amém? Então ele diz no versículo número 18 a 20, olha o que ele diz, de 18 a 20: há 3 coisas que me maravilham, e a quarta não a conheço: o caminho da água no céu, da águia no céu, o caminho da cobra na penha, ele conhece, o caminho do navio no meio do mar, ele conhece, e o caminho do homem com uma virgem. Essa quarta ele não conhece, porque ele já tinha mulher. Por isso que ele fala: a quarta eu não conheço, porque eu já provei, eu já sei em nome de Jesus o que é mulher. Então, o caminho do homem com uma virgem, ou seja, ele já tinha praticado os seus atos, e ele não tinha mais uma virgem diante dele, para que ele pudesse fazer parte disso. Do versículo de número, louvado seja Deus, versículo 20, ele já vai falar dessa situação dessa mulher prostituta ou adúltera. Tal é o caminho da mulher adúltera: ela come e limpa a sua boca e diz: não cometi maldade. É a mesma coisa de nós cometermos pecado, sendo homem ou mulher, e dizer que nós não estamos cometendo pecado, quando na realidade estamos pecando diante de Deus. De que forma e natureza não sei, mas Deus sabe de todas as coisas, e Ele conhece o nosso ir e o nosso voltar. Deus conhece antes de você sair da sua casa o que você vai fazer lá, e Deus conhece quando você retornar os seus feitos naquele lugar. Então Ele começa a fazer comparações de coisas, ou dando relatos de coisas terrenas, das coisas que Ele faz e das coisas que Ele não conhece, das coisas que nós devemos fazer e das coisas que nós não devemos fazer. Versículo 21 a 23, ele diz assim: porque 3 coisas se alvoroça a terra, fica a terra agoniada, atordoada, e a quarta não a pode suportar, os terrenos não suportam. Pelo servo quando reina, ninguém suporta isso, uma pessoa que é servo e ia reinar. Pelo tolo quando anda farto de pão, se a pessoa é tola, a pessoa não tem capacidade
de adquirir fundos. Pela mulher aborrecida quando se casa, ele não quer. O mundo cria um alvoroço com isso, as esposas que são maltratadas, que são mal vistas dentro da sua própria casa. E pela serva, quando fica herdeira da sua senhora. Ou seja, como é que uma serva, não tendo a mesma corrente sanguínea, vai ficar herdeira da sua senhora? Essa quarta torna um alvoroço terrível e o povo não pode suportar. Capítulo de número 30, versículo 24 a 28, diz assim, ó: estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mais sábias, bem providas de sabedoria. Essa é para ensinamento, é para lição para nossas vidas. Olha o que ele fala, ó: as formigas são um povo, louvado seja Deus, um povo impotente, todavia no verão preparam a sua comida, para que no inverno estejam dentro da sua oca, sua toca, seja lá o que for. A formiga trabalha o verão inteiro, Rodolfo, pegando sua comida, pegando aquelas folhas e pondo em um lugar, né? O verão inteiro vai pegando ali. Você vê as caminhadas de formiga, já viu? Aquelas caminhadas de formiga com a folhinha na cabeça, e elas seguem uma linha, né? Uma seguindo a outra, e não sai daquele curso ali. O verão inteiro ela trabalha, mas no inverno ela descansa. São pequenas, mas são sábias. Diferente de muitas pessoas que não sabem plantar para colher depois frutos dignos de arrependimento, mas sabem plantar ervas daninhas para recolher depois joio no meio da sua plantação. Versículo 26: os coelhos são um povo débil e contudo fazem as suas casas nas rochas, né? Porque dá para ele correr e se esconder. Segundo a entendimento de Aguirre aqui, são débeis, mas pelo menos são prudentes. Onde é que ele faz a sua casa? Na rocha. Onde é que nós estabelecemos a nossa vitória? Na rocha. E quem é a nossa rocha hoje? Jesus. Então nós temos que tomar isso como exemplo. Somos pequenos, mas filhos de um Deus grande. Versículo 27: os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem em bandos, se repartem. Ou seja, sabendo o que eles vão fazer, mesmo sem um líder, mas tem a consciência, né, na sua vida de inseto, de saber o que vai fazer. Então são ensinamentos para que nós possamos a cada dia fazer com que nossa vida ganhe mais âmbito. Olha o que diz a palavra no versículo 28: a aranha que se apanha com as mãos e está nos passos do rei, a aranha que se apanha com as mãos e está nos passos do rei, são pequenas, mas são sábias, estão ali na mesma direção aonde, louvado seja Deus, o rei tem. Segundo a visão de Agur, a aranha tem a mesma determinação de um rei, de ser, louvado seja Deus, achada como um pensamento de um rei nos seus espaços. Versículo de número 29 a 31, para finalizar o livro de aqui, diz assim: o leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás, o cavalo de guerra, bem cingido pelos lombos, e o bode também, e o rei, a quem se não pode resistir. Segundo eles, são pessoas e animais fortes, né? O cavalo, o bode, que se coloca na liderança, na frente, o leão, que é o rei da selva, e por último o rei, que é obedecido por todas as pessoas ali na sua corte real. No versículo 32 e 33, ele vem deixar considerações finais. Por que eu estou aqui? Porque hoje eu tenho um entendimento melhor do que eu tinha há anos atrás, quando eu não conhecia Jesus. Porque eu foco hoje as minhas intenções na palavra de Deus e nos ensinamentos bíblicos. Porque nós sabemos que nada se compara à presença de Deus na vida de um homem. Imagina aí você que antigamente bebia, que fumava, que usava droga, que se prostituía, que andava em casa de candomblé, não desprezando a religião de outro, mas andava em outras religiões, como cartomantes, como espíritas, e hoje como você está. Então ele começa a trazer no nosso raciocínio: meu amigo, não saia dessa posição, não desvie o seu caminho da posição que você está. Deus te trouxe até aqui. É uma trajetória muito curta a nossa vida nesta terra.
mas entretanto muito perigosa e arriscada, Juan. Eu já vi tantas pessoas que eu já vi pregando, já vi louvando, já vi bendizendo o nome do Senhor de alta e grande voz, mas hoje se encontra nas mãos de Satanás, porque talvez se ensoberbeceu, talvez fez escárnio de Deus em algum momento, até em cima do altar, talvez negligenciou a palavra de Deus, ou talvez não sentiu medo, achando que estava como um super-homem ou uma super-mulher diante da presença de Deus. Aprenda uma coisa: para nós suportarmos a sã doutrina, segundo a rejeição deste mundo maligno, é uma dificuldade muito grande para nos conservar dentro da igreja, mas para a gente cair e sair, é um passo. Então não se valorize, valorize sempre a Deus, e se coloque sempre como Agui, ele colocou Deus aqui, e trazendo ele sobre as criações de Deus, e fazendo analogia dessas coisas, e fazendo com que nós venhamos seguir os seus ensinamentos de forma concisa, para que o diabo não roube de nós a nossa coroa. Olha o que ele diz no versículo 32 e 33: se procedeste loucamente, louvado seja Deus, elevando-te, e se imaginaste o mal, põe a mão na boca. Se você imaginar que vai falar alguma asneira, trava a língua, mas não deixe que o diabo use a sua boca. Se procedeste loucamente, elevando-te, e se imaginaste o mal, se você se irar, vou trazer para nossas palavras, se enraivar e ficar irado, põe a mão na boca, para que não saia a palavra que machuque o coração de Deus, que destrua a aliança entre você e Deus, para que o diabo não roube de você a sua coroa. Está cansado de ficar na presença de Deus? Está ficando fadigoso? Está ficando exaustivo estar na presença de Deus, com as mesmas palavras, com os mesmos sermões de exortação, com as mesmas, teologia que vem sendo pregoada aqui em todo o tempo? Está fadigado? Imagina quando estavas de ressaca. Imagina quando estavas depois de uma lombra, como diz aí os usuários. Imagina depois de um sexo praticado com pessoas que você não conhece, sem uma cobertura, e ficar imaginando que pegou alguma doença sexualmente transmissível. Imagina agora quando você estiver fadigado, quando você foi ameaçado de morte, quando o diabo tirou a sua liberdade de expressão por causa de momentos que você não vigiou e talvez furtou, roubou alguém, está privado de sua liberdade. Imagina de quem está agora ali no Couto Maia, se quiser que ainda existe um leprosário. Imagina quem está agora em uma cadeia pública, esperando o seu julgamento. Está fadigoso, está exaustivo aqui, mas melhor é estar na presença de Deus. E no versículo 33 ele fala assim, porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. É o que a gente vai plantando, a gente vai colhendo gradativamente, né? A Bíblia diz o quê? Do que se aquexe o homem, a não ser dos seus próprios pecados. Podemos evitar conflitos no casamento? Podemos. Podemos evitar contenda dentro da igreja? Podemos. Podemos evitar problemas nos nossos trabalhos? Podemos. Por quê? Hoje não vive mais nós, mas Cristo vive em cada um de nós. Então por isso que ele diz: quando você se irar, quando você se embraivecer, põe a mão na boca, para que não fale bobagem, e não lance maldição nos seus filhos, não lance maldição na sua esposa, não lance maldição no seu marido, porque a ira, se ela for produzida, melhor dizendo, se ela produzir cólera, para sair do trabalho. Então deixa seu coração sempre diante de Deus. Pede a Deus: Deus, eu tenho uma natureza ruim, eu sou uma pessoa de serviço dura, eu sou uma pessoa de difícil comportamento, eu sou uma pessoa de difícil relacionamento com pessoas, eu sou uma pessoa antissocial, não gosto de estar com tudo bem. Mas pede a Ele: só não afasta a tua presença de mim, porque eu sei que todo mal que se porventura veio de fora, ou eu mesmo tenho internamente,
Eu estando na sua presença, o Senhor tira de mim. Então, igreja, não deixe Deus por nada desse mundo. Não deixe que ninguém te afaste da presença de Deus, nem por prazeres e nem por ofensas. Porque tem pessoas que deixam Deus por prazeres, por felicidades seculares, por momentos, sabe, de emoção. Mas tem pessoas que deixam Deus porque se enraivou com o pastor, porque se chateou com o irmão, porque brigou com a irmã. Aí eu te pergunto, o que Deus tem a ver com isso? Se o pastor, como líder da igreja, trouxe algum desgaste emocional na sua vida, procure outro ministério, não tem problema nenhum. Mas não deixe o pastor, mas não deixe Jesus, que é o verdadeiro pastor das ovelhas. Então, quando você encontrar o irmão está se queixando do pastor, você diz: irmão, procura um outro ministério. Mas se em outro ministério o irmão também não for bem achado, procure um outro. Se no outro ministério o problema não está no pastor, o problema não está na igreja, o problema não está em Deus, o problema está em você. E você precisa ser curado dessa enfermidade. Todos nós aqui somos enfermos. Todos nós aqui temos enfermidades espirituais terríveis. E associadas às enfermidades espirituais, à emoção, que é a área carnal, fazemos coisas que nem nós mesmos depois acreditamos, mas operamos o mal, porque deixamos o diabo tomar conta da nossa mente, esvaziamos completamente de Cristo e deixamos o diabo entrar. Então, no final ele diz assim, o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Então aplaque a tua ira, refreie sua língua. Diz que nossa língua tem mais força do que um leme de um navio. Você já viu ali aquelas embarcações que chegam ali no terminal da França? Aqueles navios que eles chamam de naus, né? Aqui na Bíblia, tão grande que ele é, mas o leme é bem menor do que todo navio, mas é quem dá curso ao navio. E quem dá curso à sua vida, em muitas esferas, é a sua língua, é o poder da sua fala, maldita ou bendita a palavra que você verbalizar. Então o que ele fala? Refreia a sua língua, põe a mão na boca, não deixe criar contenda dentro da sua casa por causa da sua boca, não deixe criar contenda no ciclo familiar, no seu trabalho, no local de trabalho, porque é isso que o diabo quer. Não é o ditado que o mundo diz aí: o diabo quer ver o circo pegar fogo. Então não dê legalidade a Satanás, para que ele não venha usurpar de você aquilo que Deus zelou, né, com tanto amor, com tanta nobreza, foi dar Jesus por cada um de nós. Aí no capítulo 31, aí vem já a mãe do rei Lemuel dar conselhos a ele. Até o versículo 9 nós vamos ver diversos conselhos que ela dá a ele. E alguns historiadores chegam a dizer que ela profetiza, que ela está profetizando na vida dele ali, coisas para que não possa ocorrer futuramente. A nossa mãe, ela sempre quer nosso bem, ela nunca quer o mal no filho. É o que ele diz, ele se apresenta a profecia, louvado seja, palavras, do rei Lemuel, a profecia que ele ensinou sua mãe. Ele diz assim, no versículo de número 1 a 3, sua mãe profetiza sobre os cuidados. No princípio, é o que ele fala, o que ela fala: como filho meu, e como, ó filho meu, do meu ventre, como filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas, não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Ou seja, não se iluda, não se envaideça, não deixa a vaidade tomar teu coração, não deixa a mulher destruir a tua história, e nem deixe os povos destruir o teu caminho. Ela está falando isso, ele como rei, como filho dela. Ela diz assim, no versículo número 4: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio, já vem falar da bebida, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Por quê? Por que bebida forte? O que é que faz a bebida forte? Hoje nós conhecemos como bebida alcoólica. Ela traz um transtorno mental em nossa mente.
uma virada de pensamento, que nós deixamos de estar sóbrios para estar completamente voltados aos nossos interesses, às nossas emoções, e perdemos completamente o foco, a responsabilidade, a dignidade, o pudor, a retidão. Quando nós ingerimos álcool, tudo isso vai por água abaixo. As nossas responsabilidades, elas se esvaireiam quando nós ingerimos álcool ou bebida alcoólica. Quem aqui já bebeu sabe como a cabeça fica depois do terceiro, quarto ou quinto copo. Aí ela continua de novo chamando a atenção dele, do 4 até o versículo número 7, falando assim, ó: para que não bebam, no versículo 5, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho, não se lembrem mais. Quantos aqui bebe para esquecer as amarguras dos dia a dia? Quantas vezes o cara chega na porta do bar: bota uma aí, meu irmão, briguei com a mulher em casa, agora estou aqui indignado, e bebe ali, começa a conversar com os colegas, começa a ficar embriagado e verdadeiramente esquecer do problema. Mas nós que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, os nossos problemas, ele tem que ser apontados em nossas vidas com oração. Você tem que estar orando diante de Deus, pedindo a Deus forças, para que não haja mais conflitos, se porventura for esse o motivo dentro da sua casa, com seu lar, com sua esposa, com seus filhos, e que Deus traga ao seu coração um entendimento. Então, beber vai resultar em quê? Quantos bebem aí e causam acidentes trágicos? Porque saíram sóbrios dentro da sua casa, né? Com foco, ou melhor dizendo, ali ligado, centrado, com as suas atenções todas apuradas, mas quando voltou bebendo, tudo isso já não existe mais. Quantos acidentes de moto são relatados aí durante todo o ano em todo o Brasil, por causa de álcool e drogas? Quantos acidentes automobilísticos, tanto da pessoa mesmo, como causa em outras famílias? Eu estava vendo esse domingo, acho, foi numa reportagem, o rapaz bebendo, ele veio com um carro de uma força tão grande, que jogou 2 jovens de um viaduto embaixo, e morreram ambos no mesmo instante, por causa do álcool. Então ela aqui diz ao filho: olha filho, não bebam, e não induza ninguém a beber. Não vai dizer a ninguém que é para beber para esquecer os problemas, ou para que, não faça isso. O que ela está querendo dizer aqui é isso: não faça isso, ó, para que não beba e se esqueçam, versículo 5, do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dai bebida aos fortes, aos que perecem, e o vinho aos amargos ou os amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho, não se lembre mais. Abre a tua boca a favor do mundo pelo direito. Ela continua dizendo a ele como proceder como rei, né? Como agir com justiça. No versículo 8 ela diz: abre a tua boca a favor do mundo pelo direito de todos os que se acham em desolação. Ou seja, não seja injusto, haja com justiça na vida dessas pessoas que estão passando por luta, né? Pessoas que estão passando por um momento de dificuldade, seja espiritual, emocional ou financeiro. Esse é o nosso trabalho como filho do Rei Eterno. Essa deve ser a nossa postura, Shirley. Mesmo a gente, cansado, mesmo a gente sendo ali oprimido pelas coisas, pelas circunstâncias da vida, mesmo a gente passando por lutas, por batalhas, seja ela de diversas formas que vier, nós temos que estar sempre prontos a ajudar, porque nós somos filhos do Rei da Glória. E ele diz: sejam imitadores. Paulo fala: sejam meus imitadores como eu sou de Jesus Cristo. Como você está vivendo hoje com o seu coração diante desse mundo tão cruel, de um mundo tão pecaminoso, que pessoas não te respeitam, que pessoas não têm mais amor uma pela outra, mas sim por interesse? Muitas pessoas se aproximam de você, e não mais pelo desejo de estar com você, com o desejo de cultivar a sua amizade e permanecer nela. Quantas pessoas se aproximam de você com segundas intenções, e muitas vezes você percebe e descobre isso, fica enojado, mas você não tem coragem de dizer até assim: sai de perto de mim.
Então nós estamos dentro desse mundo. Então que nós sejamos diferentes, que procedamos de maneira diferente, dentro e fora de casa, dentro e fora da igreja. Então ela está dando aqui os conselhos dele como rei, como ele deve agir. A mesma forma, os conselhos que eu devo ter como esposo dentro da minha casa de Deus, os conselhos que eu tenho que ouvir como esposa dentro da minha casa, os conselhos que eu tenho que ouvir como filho, os conselhos que eu tenho que ouvir como servos de Deus. E na casa de Deus, em priori, todos os que são consagrados, porque é lhe dado mais e é cobrado mais. Ontem eu falei aqui há poucos instantes, o levante de Satanás. Você acha que isso é brincadeira? Você acha que isso é natural, normal? No mesmo dia que os caras cortam a luz aqui, paga, sem débito nenhum. Cortam a luz. Quando eu vou saindo para vir para a igreja, o carro não quis pegar de jeito nenhum a Kombi. Se eu não tivesse um carro particular, ontem eu não vinha para a igreja. Ou pedi a algum irmão para me pegar. Você acha natural isso? De domingo para segunda, eu amanheci em claro, deitado na cama, não preguei os olhos, vi o dia amanhecer. De domingo para segunda, isso chama-se retaliação. Não consegui, Rodolfo. Eu não levantei para orar, achando que era incômodo de Deus, porque eu já tinha deitado 1h30 para 2 horas da manhã. Eu tinha feito o que eu tinha que fazer em relação à oração. Então eu deitei, Juan, mas o sono não vinha. E não é dizer que eu estava preocupado com alguma coisa não, que não estava. O diabo já estava furioso contra a minha vida, quando estava em 2018, dezembro de 2018 aqui, quando Deus usou a mulher para dizer, naquele dia, o diabo levantou uma legião de demônios contra a sua vida. Mas só que ele não sabia que Deus mandou Malar, que são anjos, Malahim mesmo, em plural, em hebraico, anjos naquele dia te proteger, porque o diabo já tinha decretado a sua morte. Eu cheguei até, ignorantemente a me expressar ali fora e dizer assim, isso aí deve ser Deus entrando com providência e tirando algum mal que ia acontecer e fazendo com que não acontecesse. Ele abdicou de nós estarmos na igreja. Mas como é que Deus ia fazer isso? Se o lugar de nós buscarmos a presença dele com mais profundidade é aqui, quando estamos juntos, reunidos, onde tem 2, 3 ou mais pessoas falando o nome dele. Ele diz que ele está no local, e eu creio que ele está aqui. Como é que ele ia pedir o culto, a não ser se não fosse o próprio inimigo se levantando com batalhas, com lutas espirituais? Então vigie o tempo todo. Você não pode vê-lo, você não pode apreciá-lo, você não pode escorrer dele, porque você não está vendo ele com os olhos seculares, mas ele está. A Bíblia diz que ele fica ao nosso derredor, bramindo como um leão, tentando matar a cada um de nós, tentando puxar a pequena força, a pequenez que há em nós diante de Deus, para que a gente não continue, para que a gente não permaneça, para que a gente enfraqueça, para que a gente venha se destruir, para que a gente venha se embraivecer, para que a gente venha, pecar e se afastar da presença de Deus. Pastor, eu estou cansado, sabe? Eu não estou aguentando mais, penso em desistir. É isso que o diabo quer. É isso que ele mais quer, que você desista, que você saia. Porque é mais facilidade de ele trabalhar em sua vida lá fora. Há mais facilidade de ele te tragar lá fora, de ele destruir teu corpo, a tua alma. Há mais facilidade de ele te impulsionar cada vez mais para o inferno, você lá fora. Porque você lá fora, você está escravo de Satanás. E nós aqui dentro estamos livres. Tem homens livres aqui, mulheres? Estamos livres. Então vigia, em nome de Jesus. Aí, no versículo 9, ela fecha os sermões, ou melhor dizendo, a profecia que ela dá ao seu filho. Olha o que ela diz: abre a tua boca
julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Não haja com injustiça. No caso de nós aqui, os pobres de espíritos. Tem pessoas que estão na igreja por misericórdia. Às vezes você diz, eu estou tão forte, estou tão hábil na palavra, eu me sinto tão engrandecido diante de Deus, de tudo que Ele tem feito por mim. Poxa, eu cada dia me sinto mais impulsionado a servir e a seguir as vontades de Deus. Mas o teu irmão que está do teu lado talvez não tenha as mesmas intenções, não tenha a mesma força que você, e age rudemente com você, de uma forma ruim. Você não entende, você tem que ajudá-lo ou ajudá-la. Talvez ela esteja precisando de Deus e você não sabe. Talvez ela esteja precisando de Deus e você não sabe. Aí o que é que nós fazemos? Não pomos a mão na boca, como está no versículo 32 do capítulo 30, e abrimos a nossa boca e lançamos palavras de maldição. Ao invés de nós acolhermos, a Bíblia diz que os mais fortes ajudem, ou cuidem, ou protejam os mais fracos. Ah, pastor, mas ali está na igreja de fachada. Então bote ele na igreja com notoriedade, ou ela. Ao invés de você acusar, apontar que ele e ela têm esse defeito, tente ajudá-los. Como diz, amigo não é aquele que você está fazendo as coisas erradas e está concordando com seus erros. Não, amigo é aquele que diz em sua cara, rapaz, você está errado nisso. Mas você tem que ser obediente para obedecer. Porque Deus só exorta aquele filho que Ele ama. Então, se Ele está te exortando, guarde isso em teu coração. Poxa, porque volta e meia, é como se tivesse gravado em minha mente. Pastor, o senhor falou isso? Todos os dias eu ouço isso de uma forma diferente. É Deus chamando a sua atenção. Será que, pastor, alguém falou de mim para o pastor? Porque ultimamente ele tem direto falado lá na igreja sobre isso. Não, igreja, é Deus chamando a sua atenção, porque Ele te ama. Ele vai usar o alfabeto inteiro aqui, se possível for, para não deixar você cair nas mãos de Satanás. Se é que você está me entendendo. Você pode ser uma boa esposa, você pode ser um bom marido, você pode ser um bom filho, se procederes bem diante de Deus. E principalmente, você pode ser um bom servo. Poxa, afinal de contas, por que estamos aqui? Eu vejo essas pessoas que levam a palavra de Deus loucamente, que o filho das trevas não são só aqueles que estão lá no mundo, não, que se emocionam mais, se alegram mais do que nós que estamos ouvindo a sã doutrina, a palavra de Deus. Deus está aqui advertindo pessoas aqui que talvez estejam enquadrados em qualquer um desses versículos que eu li aqui, mas não tem coragem de dizer assim, Senhor, me ajuda. É mais fácil dizer assim, eu acho que o pastor ouviu alguém falar de mim aí, eu acho que alguém ligou para o pastor. É mais fácil falar assim do que admitir, eu estou errado e preciso mudar, eu estou doente, preciso de um médico. Você está aqui no hospital e o médico desse hospital chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Então você está precisando de ajuda, entenda isso. Tem pessoas que são difíceis de transformação porque não ouvi. A Bíblia diz que é melhor você ouvir mais e falar menos. Ele não está falando tagarela aí não, daqueles que falam demais, não. É aqueles que dão ouvido à exortação, dá ouvido às exclamações, aquilo que está sendo falado, dito, principalmente pelos senhores da igreja. Temos que colocar isso em pauta, temos que entender que a nossa vida deixou de ser nossa. Hoje nós somos vida de Cristo. E nós temos que entender como Cristo, ser humilde como Ele é, mudando as nossas intenções, mudando os nossos pensamentos. Então nós temos que entender quando nós estamos errados, temos que ser corrigidos. Quando eu chamei toda a igreja aqui, não me lembro quando, e pedi perdão por algo que eu fiz, não me recordo o que. E quando também na última vez que eu chamei os irmãos aqui, que me chamam de pai, que eu fui ignorante, bruto, porque estava passando por um processo, terrível naquele momento. Fui rude nas palavras, mas eu fui humilde em pedir perdão. Me fez menos homem,
me tirou da minha atitude aqui, da minha autoridade como pastor. Não, muito pelo contrário, me fez mais homem e me fez mais compreendido pelo povo. Então não é nada demais quando a gente está errado, dizer, poxa, eu estou errado, poxa, eu preciso reconhecer que eu estou errado. Isso serve como pai, como filho, como marido, como esposa, como servos e servas de Deus. Eu tenho que reconhecer quando algo está errado em mim, e eu tenho que procurar consertar aquilo, porque com algumas atitudes minhas e sua, podemos afastar pessoas que verdadeiramente são nossas amigas, nosso ciclo de amigos. Então, em nome de Jesus, dá ouvido a essas palavras, dá ouvido a essas coisas. Então, ali a mãe foi usada por Deus, não só como mãe, mas usada por Deus, e usou 8, do 2 até o 9, para chamar ele a atenção das coisas, advertindo com as mulheres, advertindo com bebidas, advertindo com amigos ou falsos amigos, advertindo ele de ser soberbo, para que ele não tratasse mal os que estavam abaixo dele, advertindo ele de todas as formas. Quem estava falando aqui não foi a mãe de Lemuel, mas foi o próprio Deus, trazendo a ele a realidade do que a vida é. Não se ensoberbeça, filho, não julgue ninguém injustamente, não desfavoreça os pobres, os necessitados, não beba, não tome bebida forte, nem induza ninguém do teu reino a tomar bebida forte. Não faça com que as pessoas iludam-se e achem que vão esquecer os problemas tomando bebida forte, e as pessoas que são pobres acharem que são ricas tomando álcool. Quantos aqui já beberam, já viraram deputado, senador, jogador de futebol, ator e todas as outras coisas? Quando nós estamos bebendo, nós somos tudo. Isso é enganação de Satanás. Então ela estava ali, através da boca da mãe de Lemuel, a Bíblia não fala o nome dela, da mãe do rei, ela começa a expressar coisas a ele, para que ele não venha perder a sua postura de rei, a sua atitude de rei, a sua vida como rei. Deus usou há centenas de anos atrás desse fato aqui, dessa escritura, com Saul, através do profeta Samuel. Deus usou aqui a mãe de Lemuel, mas podia usar qualquer outra pessoa, um profeta, como Isaías profetizou na vida do rei Ezequias, como o próprio Samuel, ele profetizou na vida de Saul, e Saul não deu ouvidos. Saul, você vai para uma batalha contra os amalequitas. Deus está mandando te dizer, Saul, destrua tudo que você encontrar lá dentro. Assim como Deus teve o desejo de salvar Nínive, ele sentiu ira ali no coração também por destruir os amalequitas, pelas perseguições anteriores. Tem um contexto por isso aí, porque Deus não ia mandar ele destruir toda aquela cidade a troco de nada. Então, antes desse texto tem um contexto, algo que os amalequitas já tinham praticado e não tinha agradado o coração de Deus. O que é que Saul faz? Não dá ouvidos aos conselhos de Deus. O dito pelo profeta, homem que ele ouvia continuamente falar de Deus, e ele viu as maravilhas que Deus fez na vida dele e do seu reino, porque ele deu ouvido a Samuel. Quando ele parou de dar ouvido a Samuel, ele perdeu o reino, a família e a vida. Então o que me resta? Todos nós estamos aqui por um propósito, com um pensamento forte, de sermos alcançados por Deus em diversas situações, das quais não interessa ao irmão ou outro saber. O irmão hoje estava me questionando para mim, uma situação que aconteceu com ele. Você fala demais, fala direto, não conte seus maiores sonhos a ninguém, não mostre a sua ferida para quem quer ver a tua dor. Mas como é que eu vou saber? Vigie e guarde. Se não sabe quem é, não fale. Não divida a sua dor com quem você não conhece. Não divida
ou não conte os teus sonhos a quem você não conhece. Não, mas eu conheço. Você conhece por fora, mas por dentro só quem conhece é Deus. Aí depois, do que você queixa o homem? Aí vem se queixar. Você não está no coração de ninguém, meu irmão. Ninguém sabe aqui o que ninguém pensa de ninguém aqui. Ninguém sabe aqui intencionalmente o que o irmão acha, o que está preparando para você ou para mim. Então, como é que a Bíblia fala? Ela nos ensina: vigie. Não vai adiantar você orar se você não vigiar. E vigiar não é só se abster do pecado, não. É vigiar em todos os momentos. Quem está na frente, quem está atrás, do lado, do outro, exceto de quem está em cima. Porque quem está em cima é o Rei da Glória. Eu falo isso com uma lógica espiritual, é claro. Então vigia. Em nome de Jesus. Então ela começa a advertir o filho, pela vontade de Deus. Cuidado com quem você anda. Me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Tem tantos ditados que nos coloca para que a gente venha nos abdicar de certos tipos de amizades. Então a gente tem que vigiar o tempo todo. Tem pessoas que verdadeiramente nos amam, nos apreciam, né? Se orgulham de ser nossos amigos. Mas de certo, o fato é que tem outras que não, que por uma ou outra coisa não gosta de você. E você não vai forçar essa pessoa a gostar de você. Tem empatia por você. E muitas vezes, por causa dessa situação, lança maldição contra a sua vida. Então você tem que vigiar. Então ela estava dando ao filho, do versículo 2 ao 9, de como ele proceder na vida e proceder bem, para ter uma vida futura, longânima e benigna. Aí nos versículos 10, como eu falei, até os versículos 31, são poesias, né, do rei Lemuel, e eu vou ler algumas aqui para não perdermos tempo em muitas coisas. Versículo 16, um exemplo, ele fala assim: examina uma herdade e adquire-a, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Adquirir uma herdade, ou está falando de terra, né? E depois eles plantam a vinha com os frutos de sua mão, ou seja, aquilo que foi adquirido por você. No versículo número 20 ele fala assim, ó: abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Ou seja, não tem aquele ditado que as pessoas dizem aí: faz o bem sem olhar a quem. Não precisa ele ser aflito ou necessitado. Se você sentir o desejo no coração de ajudar, ajuda. Versículo número 25 diz assim: a força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Qual é a minha veste hoje? Qual é a tua veste hoje? A não ser a cobertura do Espírito Santo. Estamos debaixo das asas do grande Deus Altíssimo. Essas são as nossas vestes, que vai fazer com que nós venhamos sorrir futuramente. Versículo 26: abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Porque você está sendo uma pessoa sábia. E no versículo 30 ele diz assim, ó: enganosa é a graça e a vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Porque não usa dos seus artifícios para fazer mal, nem ela e nem você. Então vigia o tempo todo. Pastor, para que serve o ministério de Deus? É só para que nós venhamos fazer orações, petições, né, clamações ao Senhor, viemos aqui pedir a Ele que Ele... Não, serve também para ensinamento, igreja. Não adianta ficar Senhor, Senhor, Senhor e não herdar o reino dos céus. Não adianta nós estarmos aqui na igreja por não termos um ensinamento básico de como viver como servos, né? Não falo nem no âmbito espiritual, mas no âmbito, sabe, secular.
Não adianta, se você não tiver essas instruções, você vai ser um bruto, como ele diz aqui no início do capítulo 30. Eu sou um bruto diante do Senhor, não tenho santidade em mim e nem tenho sabedoria. Ele está sendo sincero. Então preciso de ajuda. E onde é que eu vou adquirir ajuda? Se Deus levantou o servo, se Deus levantou o Espírito dele aqui dentro dessa igreja, é para que a gente ouça e deixemos de praticar as iniquidades que são tão faladas. Nos alegramos quando nós cometemos um mal ou um pecado, ou praticamos a iniquidade? Não, muito pelo contrário, nós nos sentimos nus, descobertos e desprotegidos quando fazemos tal ato, porque sabemos que Deus, Ele se afasta de nós, não pelo pecador, mas sim pelo pecado, não pela existência de Satanás, mas pela existência de Cristo que foi dada no Calvário por cada um de nós. Então o que é hoje ser servo de Deus? Porque hoje as pessoas procuram atrativos para atraírem mais pessoas para a casa, entre aspas, de Deus. Porque se pregar esta palavra, essa sã doutrina, tem muitas pessoas, como Jesus diz, que não estão preparadas para ouvir. Prefere viver enganosamente, está satisfazendo a carne, né? Está satisfazendo as suas emoções. Tá bom demais. Mas quando vem para um culto de ensinamento, para que você tenha uma trajetória diversificada dos outros malfeitores, diferente, melhor dizendo, você venha, mesmo no momento de dificuldade, dizer: eu estou passando por provas, eu estou passando por lutas, mas eu aprendi que eu tenho que dar glória a Deus, não por emoção, mas pela razão, não da boca para fora, não de qualquer forma, mas de uma maneira concisa, de uma maneira sincera, de uma maneira notória. Eu estou passando por luta, mas eu vou dando glória a Deus, porque eu sei que esse momento vai passar, esse deserto vai passar. Eu não sei quanto tempo vai durar, eu não sei quanto tempo está durando, mas Deus está dizendo nesta noite: esse deserto vai passar. Porque muitas vezes é uma notícia ruim atrás da outra, e você não consegue se conter. A Bíblia não diz quantos anos Jó passou por aquela luta. Então nós não podemos ficar aqui contabilizando o tempo. Nós temos que entender uma coisa, gente. De uma coisa eu tenho certeza: Deus, Ele nunca se afasta de nós, se nós permanecermos debaixo das suas poderosas e potentes mãos. Então está passando por luta em sua casa, por tribulação. Imagine aí que tem gente passando por coisas piores do que você. Essas visitas nos lares são ótimas por isso, sabia? Porque se vocês continuarem fazendo prática disso aí, vocês vão ver, quando a pessoa adquire confiança em você, ele começa a relatar ou ela algumas coisas de sua vida, coisas que muitas vezes não falou com a mãe, tem uns que muitas vezes não falou com a esposa ou com o marido, fala com você. E você começa a analisar: rapaz, eu pensava que minha vida era ruim, e eu pensava que eu é que tinha problema. Aí você começa a olhar o problema dos outros e ver quão grande o seu Deus é. Então o que é que estabeleceu aqui? Ele falou aqui, né, do alfabeto grego, hebraico, perdão: Aleph, Bet, Gimel, Dalat, Rei, Val, Zan, Uzaim, Het, Tet, Jod, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samek, Ain, Pe, Tesaid, Kof, Resh, Shin e Taú. Ele recita aqui o alfabeto, mas traz algumas poesias. Aí algumas pessoas dizem que esses dois provérbios são provérbios de Salomão. Na realidade não são. São provérbios de Agur e do rei Lemuel, os maçaritas. Agur era contribuinte árabe, mas ambos tinham o mesmo pensamento num Deus de Israel. Ou seja, eles não eram de lá, mas eles criam num Deus de Israel, num Deus dos judeus, num Deus dos que moravam em Jerusalém.
Então, igreja, aprenda uma coisa: você está no melhor lugar que você poderia estar nessa noite. Porque muitas vezes estamos em alguns lugares que preenchemos o nosso ego, fartando a nossa carne com coisas seculares, com coisas que nos dão alegria momentânea ou prazeres momentâneos. Mas o melhor é estarmos na casa do Senhor, porque dali, provém a nossa saída, ou as saídas para as nossas vidas. Então, é a vontade de Deus em sua vida, está sendo feita. Agora faça a vontade de Deus através da sua vida, para que as coisas se concluam no seu plano de vida. Então depende de você, não depende muito de Deus. Então essa doença que está aí acometida em você, esse problema conjugal que está passando, que você está passando, esse problema familiar que você está passando, esse problema no trabalho onde você está vivendo ou está trabalhando, está cansando a sua mente, cansando a sua paciência, creia tão somente que é Deus deixando com que isso aconteça, para que você entenda que Deus, Ele é mais do que tudo, principalmente mais do que você. Então não se coloque mais alto do que Deus. Tire esse pedestalzinho aí que você está subindo direto, porque Deus não está se alegrando disso. Deus não está se alegrando de muitas coisas que nós estamos fazendo, e nós temos que eliminar muitas coisas de nossas vidas. Então esse início do livro de Agur é muito interessante. Para mim é onde fecha tanto o capítulo 31 como o capítulo 30. É a humildade dele, o reconhecimento dele como homem, mesmo sábio como era. Chegava aos pés de Salomão, fato, mas ele era sábio, que ele escreveu, e foi inserido ali nos provérbios, porque acharam graças, quem corrigiu, quem recolheu aqueles provérbios, quem fez ali as faixas sequenciais, porque acharam palavras sábias. Olha o que ele diz no início, na verdade, no versículo 2 do capítulo 30, que eu sou mais bruto, na verdade, que sou mais bruto do que ninguém é mais bruto do que eu sou bruto, eu sou completamente ignorante, não tenho entendimento do homem, todos os homens são mais entendidos do que eu, nem aprendi a sabedoria e nem tenho o conhecimento do santo. Olha para isso, ele se colocando ou se classificando como um dos mais desprezíveis entre os homens na terra. Mas essas palavras, eu creio que engrandeceu o nome de Deus, porque nos versículos seguintes ele traz a existência de Deus, a grandeza de Deus, a soberania de Deus, e se põe como absolutamente nada, e muito mais. Ele torna esse provérbio um provérbio messiânico, que no final do versículo de número 4 ele vem falar da existência do Filho de Deus. Ele diz assim, qual é o seu nome? Parte B do versículo 4, e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Qual é? Ou seja, ele está falando aqui de Jesus. Aí no versículo 5 ele ainda fala assim, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele, ou que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então deixa a palavra de Deus como ela está, mas faz uso dela, se alimenta dela, porque é dela que nós a cada dia, ou por causa dela, que nós estamos como nós estamos hoje. Por que, pastor? Salvos? Não. Santos? Não. Mas obedientes, no entanto, ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Porque aquele que ouve e guarda para a sua salvação. E pratica, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Se você continuar firme na presença de Deus, sabe? Nós aqui como pessoas, eu estou aqui representando a minha esposa, os meus filhos, a minha casa, os meus bens, a minha saúde, a saúde da minha esposa, a saúde dos meus filhos. Estou aqui representando, não é um culto familiar. Estou aqui representando você. Yolanda não está aqui, mas você está aqui. Quando você sair daqui, aquilo que você adquiriu aqui, seja mesmo em palavras, mas se você abrir o seu coração, recebeu junto com a palavra o Espírito de Deus, você vai levar para a sua casa, para os seus filhos, para o seu marido, mesmo eles não sendo servos.
porque você vai chegar em casa, né, e vai exalar a glória de Deus dentro da sua casa. Então não deixe que o diabo ocupe nenhum espaço dentro da sua casa. Se você saiu daqui e se você se preencheu de Deus, o certo é você ocupar todos os cômodos da sua casa com a presença de Deus. E quando alguém se levantar, você, opa, até você mesmo, Satanás, não há espaço para você aqui dentro da minha casa, porque Jesus chegou primeiro. Não há espaço para você dentro da minha casa. Não dê legalidade a Satanás. Estava falando com o obreiro, com o Júnior, disse ele, olha, nós temos que nos revestir. Eu estava falando ali, 2 minutos tocando ali, falei algo com ele, com o Viviane, né? E ele não entendeu, ele ficou, é você mesmo. Mas você brincou com ele, é você. Temos que nos revestir, porque quando você abre a boca e vai dizer que vai fazer um congresso, né, de libertação, meu amigo, você cutucou a legião de demônios. Ou você acha que essas coisas que estão acontecendo são aleatórias? Não são. Então isso serve para toda a igreja, porque a igreja, olha para cá, estamos no mesmo ambiente físico, sabe, Danilo? Estamos todos no mesmo local, está entendendo? Vai pegando isso aí. Então todos nós que estamos aqui, mesmo munidos, né, das armaduras de Deus, cheio do poder de Deus, o diabo não está satisfeito, porque outrora estava no bar, estava no ponto, estava na prostituição, estava no meio de pessoas indesejáveis aos olhos de Deus. E isso tudo traz alegria a Satanás, porque ele quer matar a tua carne e destruir a tua alma. Mas quando você adentra no local onde está tendo palavras dirigidas ao Rei da Glória, ele se levanta. Imagina quando você vai dizer, eu vou fazer um congresso de libertação. Meu amigo, se você for covarde, não mete a mão não. Uma coisa é falar, outra coisa é agir e fazer. E vocês sabem, como todos nós sabemos, toda ação, ela procede de uma reação. Então você está cutucando o cão, sabendo que a vara é curta, está esperando o quê? Beijos? Está esperando que Satanás te abrace de beijo? Então a mão está lançada no arado. Então não lança ela fora em nome de Jesus. Fechamos hoje essa edição de Provérbios, né? Capítulo de número 1 até o capítulo 31. Que capítulo número 1 a 9, sabedoria, 10 a 24, tratou de assuntos diversos. 25 a 29, que Salomão encerra aí os seus livros. Ele fala do tempo do rei Ezequias, né, corrigido ali no tempo do rei Ezequias. E o 30 e o 31, quem escreveu o 30 foi Agur, de Massar, ou Massará, e o rei Lamuel, já começando com sua mãe sendo usada por Deus para lhes transmitir coisas benéficas, né, dando instrução a ele como proceder como homem, como rei, e nós aqui como os servos de Deus na terra. Então nunca pense em tirar a mão do arado. Se Deus te chamou é porque Ele garante. Mas aprenda a entrar numa batalha. Que isso, pastor? Porque na batalha nem sempre você vai estar ganhando. Em momentos nós vamos perder. E começamos ontem a lutar contra essas forças do mal. E temos que aprender a conduzir a nossa mente conforme a vontade de Deus, para matar a nossa carne, né? Preencher a nossa alma e elevar o nosso espírito. Então não pense que você está na igreja de balde, como tem um ditado, né, que a Bíblia fala, à toa. É o mesmo significado, né? Você não está aqui à toa, você está aqui com propósito.
E o propósito maior de você estar aqui não vem de você, não vem de mim, vem de Deus. Quer trazer salvação à nossa alma. E com isso, Satanás não fica satisfeito. Qual é o nosso trabalho? Qual é a nossa obra aqui? É nos mantermos firmes diante de Deus. Nosso trabalho só é esse. O de Deus é nos proteger. E só protege quem tem verdadeiramente poder, né? Então Ele faz a parte pior. Ele deu o Filho dele como escudo para cada um de nós, para quando o diabo viesse de lá para cá, não nos enxergasse. Eu já passei por essa experiência, graças a Deus, e logrei êxito nisso, para a honra e glória do Senhor. Mas nós precisamos passar por isso, por momentos de dificuldades, por momentos de aflição, por momentos de perdas, por momentos de angústias, para nós entendermos que sempre somos dependentes de Deus. Então não se ache um homem alguma coisa, ou a mulher tão formosa, da qual ambos não precisem de Deus, porque todos nós precisamos de Deus. Então, tudo que nós temos, materialmente falando, né, ou secularmente, tem nenhuma relevância diante daquilo que é maior em nossas vidas. Valorizamos tantas coisas. Sabe qual é o produto maior da sua vida? Alguém sabe me responder aqui? Qual é o produto maior da sua vida? Em tudo que você tem, que você adquiriu, que você comprou, em tudo que você conseguiu, o maior produto da sua vida é sua alma. Este é o maior produto. Você vê que Deus enviou o Filho dele por amor de nossas almas. Enviou o Filho dele lá dos céus. Então olha o valor que tem a sua alma. Então não dê legalidade a Satanás para que ele venha sucumbir tudo aquilo que Deus te deu. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Cadê as crianças?